Acredito que muitos de vocês que clicaram neste vídeo provavelmente já devem ter lido ou assistido Berserk. Berserk, que para mim é um dos melhores mangás que o Japão já pode produzir. E The Golden Age Arc é um dos melhores arcos que eu já li em uma obra. Mas apesar de muita gente dizer que Berserk é um mangá perfeito e sem erros, eu discordo, porque pelo menos para mim há uns pequenos problemas que me impedem de ver Berserk como a história perfeita. Mas o principal ponto que eu falarei neste vídeo, e é o que mais me incomoda, é como Berserk retrata o estupro e o abuso. Mas antes de você dar dislike no meu vídeo, deixa eu explicar primeiro. Não são todas as cenas de abuso de Berserk que são mal retratadas, na minha opinião. Para falar a verdade, uma grande parte delas, na minha opinião, foram muito bem construídas, retratam muito bem o pavor, o medo, a incapacidade de fazer algo por parte da vítima. Só são algumas cenas que eu sinceramente acho elas um pouco desnecessárias. E nesse vídeo eu tentarei explicar o porquê de eu achar essas cenas desnecessárias um problema. Olá, eu sou o Prometheus e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar com o vídeo, eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui para quem é super fã de Berserk e já vai vir me xingando nos comentários. E para você que pensa, quem és tu para criticar a história perfeita de Kentaro Miura? Eu sou a porra do Batista Otaku, logo a minha opinião se torna automaticamente embasada e me dá o direito de criticar qualquer coisa. Mas agora, falando sério, esse vídeo não serve para desmerecer a escrita do Kentaro Miura. Pelo contrário, longe de mim desmerecer a escrita dele, afinal eu sou só um canal de anime, não tenho credibilidade nenhuma para desmerecer a escrita de ninguém. Eu realmente sou muito fã de Berserk, tal como vocês que devem estar a assistir esse vídeo. Mas não é por eu ser fã de Berserk que quer dizer que eu não possa ou não deva criticar. Pelo contrário, às vezes é bom criticar algo que vocês gostam. Antes de começar, eu quero dizer que eu estarei a trocar a palavra estupro por abuso, para não ter problemas com o YouTube e para também não ter que ficar censurar grande parte do vídeo. Mas com isso, começamos com o primeiro ponto, que é o porquê dessas cenas de abuso serem importantes para o mundo de Berserk como um todo. Exatamente, deixa-me explicar. Apesar de achar algumas cenas dessas desnecessárias, algumas delas fazem sentido sim, e entrarem na história, afinal a gente está falando de um mangá cru, um dark fantasy, um mangá cru e violento e pesado. E essas cenas de abuso sexual se tornam importantes para a ambientação nesse mundo cruel de Berserk. No mundo criado por Kentaro Miura, uma coisa como abuso se torna uma ameaça possível para os personagens. Até mesmo Guts, o protagonista, não está isento dessa ameaça. Diferente de outros mangás como One Piece ou Naruto, onde a parada de abuso sequer é pensada como uma ameaça. Já em Berserk, o abuso se torna sim uma ameaça possível de acontecer com os personagens. Então o abuso e a violência em Berserk, neste caso, serve para introduzir e mostrar o quão cruel pode ser Berserk. Na maioria das vezes, o abuso e a violência não se torna algo simplesmente gratuito, gore por gore. Pessoalmente, eu não gosto desse tipo de cena onde só tem gore por gore. Tipo, eu pessoalmente não vejo graça, mas esse não é o caso da maioria das cenas violentas e sexuais de Berserk. Ao meu ver, tem uma importância não só para a contextualização e a inserção no mundo de Berserk, mas também são importantes para a narrativa da história e para o desenvolvimento dos personagens. Vou dar um exemplo de um dos mini arcos de Berserk, onde temos uma maior exposição de tais cenas de abuso e violência sexual, que é aquele mini arco que temos depois da fuga do Griffith da prisão. Temos a apresentação do Willow, que é o vilão por trás daquele mini arco, que é o vilão que vai tentar capturar Griffith para trazer ele de volta. Tem desde a apresentação do Willow. Ele é um personagem impiedoso, conhecido por abusar de diversas mulheres, tanto que o seu lema é diversão e excitação. O Willow é a perfeita representação de um apóstolo em Berserk. Ele não tem razão para fazer o que faz, não tem humanidade e muito menos honra e dignidade. Então, narrativamente faz sentido Willow cometer esse tipo de atos como abuso. Não é uma coisa gratuita, afinal o autor faz o Willow mostrar o quão cruel e desprezível um apóstolo pode ser. E não tinha como fazer isso melhor do que fazer esse personagem realizar atos horríveis como abuso, que é uma das piores coisas que alguém pode fazer em atentar à vida de outra pessoa. Uma das coisas mais abomináveis que pode acontecer, considerado um dos piores crimes de guerra. Exatamente por isso que esse recurso faz sentido ser usado, não foi uma coisa desnecessária que não agregou nada para a história. Pelo contrário,
Desde a apresentação do personagem, esse artifício é usado de maneira necessária. Mas agora, vocês devem estar a se perguntar se essas cenas de abuso fazem sentido para o mundo de Berserk, porque elas seriam desnecessárias ao ponto de eu, pessoalmente, achar um problema. Mas antes eu quero deixar claro o que eu considero uma cena de abuso desnecessária e o que eu considero uma cena de abuso necessária. Na minha concepção, uma dessas cenas necessárias seria quando essas cenas fazem sentido para a história ou, com o contexto que temos da situação, agregam alguma coisa para a narrativa ou para a história, faz sentido para os personagens e traga peso para eles e principalmente mostre o peso desse ato, que mostre o quão obsceno, assustador e traumatizante é isso para a vítima que sofre abuso. E o desnecessário, na minha concepção, seria uma cena que não demonstrasse nada desses pontos que eu apresentei, logo isso seria uma cena gratuita. Mas vale lembrar que isso é apenas a minha interpretação sobre o assunto. Você pode ter uma ideia completamente diferente. Para provar o meu ponto, eu vou usar uma das cenas que eu acho uma das cenas mais desnecessárias de abuso em Berserk, que é a famosa cena do cavalo. Na minha opinião, essa cena existir não faz sentido ou diferença para a história do mangá, em comparação a outras cenas, como por exemplo a cena da princesa Charlotte e do rei de Midland, que essa cena tem como propósito mostrar o quão escroto o rei é, e para além disso dá um motivo de o rei ser tão obcecado pela sua filha. Isso cria uma narrativa e faz justificar a prisão de Griff e faz a história andar. Já nessa cena do cavalo, não vejo propósito nenhum ela ser introduzida no mangá. Eu sei que vocês vão argumentar que essa cena serve para Farnese entender a realidade do que está inserida e fazer ela repensar sobre a existência do sobrenatural no seu mundo. Mas eu vos pergunto, isso era realmente necessário? Na minha interpretação, essa cena não mudaria nada, pois a Farnese já estava sendo exposta a espíritos malignos. Tudo o que ela acreditava já estava a ser colocado à prova. Não necessitava da cena em nenhum momento para fazer os pensamentos da Farnese mudarem. Além disso, você não vê em nenhum momento a Farnese impactada por aquele evento. Pelo menos eu não lembro de nenhum momento que aquilo ficou marcado no personagem. Eu acredito que uma cena de abuso tão forte assim como a que foi exposta a Farnese deixaria qualquer pessoa traumatizada durante bastante tempo. Mas e se o intuito era realmente fazer só chocar o leitor? Se esse for o caso, eu acredito que talvez existisse outra maneira além de apelar para uma cena de violência sexual logo de cara. Exatamente por isso que eu acho que essa cena da Farnese e do cavalo e algumas outras em Berserk desnecessárias. Mas vocês também podem querer dizer, tal como eu disse antes, que essas cenas de abuso servem para nos fazer entrar no mundo de Berserk, onde coisas como essa realmente acontecem. Afinal, no mundo de Berserk, possibilita essas coisas acontecerem gratuitamente. Aí entramos em outra parada, que é, usando muito o artifício do abuso, isso acaba por tornar-se uma coisa meio recorrente. Então, por vezes, pode ser um problema capaz de estragar o impacto que certas cenas teriam. Então, se você for exposto a esse tipo de coisa tão frequentemente em uma história, isso torna uma parada que acaba sendo meio previsível, e quando isso acontece e deveria ter um peso, pode acabar não impactando. Afinal, como os leitores foram expostos a esse tipo de abuso, acaba por se tornar uma coisa previsível e que você imagina que uma hora ou outra aconteceria com algum personagem importante. Atenção, eu não estou a dizer que Berserk usa artifícios de abuso de maneira gratuita e descontrolada, ao ponto de banalizar esse tipo de situação. Para falar a verdade, Berserk na maioria das vezes, para o contexto que somos inseridos para o mundo de Berserk, não usa essas paradas de maneira exagerada. Mas com esse ponto só estava tentando fazer entender que cenas desnecessárias e gratuitas, se juntadas, podem vir a prejudicar de certa forma a importância e o peso das cenas de abuso necessárias, entre algumas aspas. Por esse motivo, eu penso que seja melhor sempre evitar colocar esse tipo de coisas desnecessárias e deixar as que mais agregam à história. Daqui entramos no ponto principal do vídeo, que me frustra bastante, ao ponto de ser considerado para mim um problema em Berserk. Ainda nesse contexto relacionado a abuso, que é a maneira como o abuso é retratado. Eu sinto que ao mesmo tempo Berserk tem cenas de abuso que retratam muito bem o pavor que é esse ato horripilante, mas ao mesmo tempo pesa um pouco na mão ao fazer certas cenas que na minha opinião não demonstram o quão a vítima está a sofrer sobre aquele ato. Para mostrar o meu ponto, eu vou usar um exemplo de duas cenas em Berserk. Uma que eu considero ser a melhor representação do peso de um abuso e como pode impactar na vida de alguém, além de passar todo o sentimento ruim, impactante desse ato. Já a outra não considero ser a pior representação, mas essa cena me incomodou bastante quando eu fui ler. Não por ela ser desnecessária como a cena do cavalo, mas
Pro meu ponto de vista, essa cena não passou a sensação e o peso que ela deveria ter passado. E as cenas que eu estou me referindo são o abuso do Guts por parte do Donovan e o abuso da Casca por parte do Fento. Para mim, a cena do Guts mostra e retrata muito bem não só o terror e o medo, a repulsa da vítima, mas também faz sentido para a narrativa e constrói as características do personagem a partir disso. Por causa do abuso que o Guts sofreu, ele já não confiava nas pessoas e até durante a sua vida adulta ele tem repulsa que os outros o toquem. Isso é um trauma que ele leva para o resto da vida e ao longo da sua jornada ele vai aprendendo a lidar com isso, até que em algum momento, com a ajuda da Casca, ele finalmente consegue superar esse seu trauma de uma vez. Tal como o abuso de Guts, o abuso da Casca também traz algo para o personagem. Nesse caso, um trauma que faria com que a Casca nunca mais voltasse ao que ela era antes. Algo que fragmenta completamente o seu psicológico. Além dessa cena ter um propósito narrativo que serve para mostrar o quão o Griffith abandonou sua humanidade, além de voltar a impor o controle do Griffith sobre o Guts, e principalmente serve para mostrar ao próprio Fento que ele agora já não estava mais ligado a problemas humanos como amizade ou amor. Mas depois disso vocês devem estar se perguntar se essa cena da Casca faz sentido narrativamente, agrega algo aos personagens e à história. Qual é a minha problemática com essa cena? Bom, essa cena, para além de ter a função narrativa e tudo mais, também transmite os mesmos sentimentos que a cena do Guts transmite. Medo, ódio, repulsa, terror, mas o problema é que, na minha interpretação, todo esse sentimento negativo vem unicamente do Guts. Toda aquela cena foi construída para fazer o Guts sentir isso e acaba fazendo parecer que a vítima, que é a Casca, não está sentindo medo ou repulsa por aquilo. E de certa forma, na minha interpretação, em alguns quadros parece que ela está se sentindo prazer até naquele ato. E eu te garanto que a última coisa que uma mulher vai sentir enquanto está sendo abusada sexualmente é prazer, meu amigo. Exatamente por isso que eu sinto um certo problema nessa cena. Para além de, é claro, do quanto necessariamente essa cena é extensa. Para vias de comparação, o abuso do Guts durou apenas 6 páginas. Já a cena do abuso da Casca, sem contar as páginas onde o Guts está puto ou apenas observando com raiva, só vendo a cena do abuso da Casca mesmo, isso dá um total de 22 páginas. Tipo, precisava necessariamente de tudo isso para mostrar que o Guts está sofrendo? Tipo, eu super entenderia se essas 22 páginas fossem também para mostrar como a Casca está se sentindo. Porém, para mim, acabou não mostrando o tamanho do peso desse ato para a vítima no momento em que aquilo estava acontecendo. Em comparação ao abuso do Guts, tipo, eu super entenderia essas 22 páginas se fosse uma maneira de mostrar como a Casca está se sentindo. Porém, para mim, aquilo acabou não mostrando o tamanho do peso desse ato para a vítima. Em comparação ao abuso do Guts, é claro. Eu te garanto que se tirar metade das páginas, cortar todo aquele processo e deixar apenas as partes do início e do fim do abuso e deixar a reação do Guts no meio também, com certeza ficaria com mais 6 páginas e com certeza passaria o mesmo peso que a cena tem. E eu acharia melhor porque descartaria toda aquela cena que eu acho meio desnecessária. Esse problema acaba não afetando a história como um todo. Vocês podem já pensar que eu só estou aqui implicando com uma coisa nada a ver, mas eu acredito que são essas pequenas coisas que me fizeram ter um problema, principalmente nessa cena do eclipse, nessa cena da Casca. Isso me deixou um pouco problemático e eu não soube o porquê até alguns dias atrás, quando eu comecei a refletir sobre esse ponto, que realmente esse é um ponto que não me agrada nada em Berserk, e isso é o meu problema com Berserk. Mas eu acho que é isso tudo que eu tinha a dizer. Venho ressaltar que esse vídeo todo foi a minha visão sobre um problema que me incomoda em Berserk. Mas como cada um tem sua interpretação, diga nos comentários o que você acha. Se discorda, se concorda com o que falei no vídeo. De maneira educada, é claro, vamos discutir. Eu estou aberto a ouvir suas opiniões e as visões sobre esse tema. Berserk é uma das minhas obras favoritas, tipo meu segundo mangá favorito. Só fica abaixo de One Piece para mim. Mas é por eu preferir mais One Piece mesmo. Não é por eu achar One Piece objetivamente melhor que Berserk. Para mim os dois são iguais, mas eu acabo pesando mais a mão em One Piece. Mas apesar de eu achar Berserk um dos melhores mangás que eu tive prazer de ler, eu não acho que seja perfeito, por causa desse e outros pequenos problemas,
outros pequenos problemas que eu não considero um problema tão preocupante assim, que merecesse ser mencionado nesse vídeo, como algumas vezes o Guts foi um deus ex machina, ou da sexualização desnecessária das crianças no arco das crianças perdidas, ou algumas cenas estranhas também com a Shirk e com o Guts. Mas eu não estou aqui para falar desses pequenos pontos, que eu também não sinto tanta diferença sem eles ou com eles. Eu acho que o meu problema com Berserk é essencialmente esse. Eu estou a pensar fazer este aqui um estilo de vídeo aqui no canal, no tipo o meu problema com insira o nome do anime, onde eu falaria os pontos que eu considero um problema em animes e mangás que eu gosto. Eu não vou falar de animes e mangás que eu não gosto, é claro. Eu quero pegar animes e mangás que eu realmente gosto e tentar criticar alguma coisa para dar uma boa discussão aqui para nós, onde eu falaria os pontos que eu considero um problema. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Bom, não se esqueçam de comentar aí embaixo o que acharam. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se não gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso dislike. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo de Berserk aqui. Muito obrigado a todos e eu vou me despedindo. Tchau!